currículo notável, Rosa Weber foi aprovada em primeiro lugar no vestibular de Direito na Federal do Rio Grande do Sul. Recebeu laurea acadêmica no curso e também foi o primeiro lugar de sua classe. Na década de 70, começou sua carreira na magistratura como juíza do trabalho. Ocupou cargos administrativos até ser promovida a presidente do tribunal. Em 2006, tornou-se ministra no Tribunal Superior do Trabalho, indicada por Lula em seu primeiro mandato. Anos mais tarde, Dilma nomeou Rosa Weber para o STF. Era a segunda indicação para a Suprema Corte em menos de um ano. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. Meses antes, Luiz Fux havia sido nomeado pela presidente recém-eleita. Em seus quase 2 mandatos como presidente, Dilma ainda indicaria mais 2 ministros para o STF, totalizando 4 dos 11 atuais. Rosa Weber votou contra o pedido de soltar o ex-presidente Lula, feito pela sua defesa através de um habeas corpus, argumentando questões técnicas. Ressaltou que o fazia independentemente de sua posição política. Independentemente da minha posição pessoal quanto ao tema de fundo e devidamente ressalvado o meu ponto de vista a respeito. Em 2018, Rosa Weber arquivou um inquérito que investigava José Serra. O nome do senador apareceu nas delações do caso JBS, acusando-o de suposto caixa 2 na eleição de 2010. A juíza entendeu que o crime já havia prescrito e encerrou as investigações. Mais uma vez, o Brasil, em regime de normalidade institucional, escolheu seus representantes por meio do sufrágio direto e igualitário em eleições cuja periodicidade merece incondicional respeito, para que rupturas com desprezo à ordem constitucional não interrompam o processo democrático. Eu achei um discurso infantilizado, desconsiderando a solenidade do momento e pior, né, fazendo proselitismo político e passando recados aí com a sutileza de um elefante, né? Imagina, você está diplomando o presidente eleito, já sinalizando seu repúdio a um eventual golpe. Olha o absurdo que é isso. A consagração em nível global dos direitos humanos no âmbito das Nações Unidas. Nele proclamou-se que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, sem distinção de raça, língua, crença, origem nacional, orientação sexual, identidade de gênero ou qualquer outra condição. Eu convido o ouvinte da PAN a ir até esse diploma legal, né, a Declaração Americana, e nessa parte que fala do princípio de isonomia, né, de igualdade de todos perante a lei, ver o que a lei fala de fato. Ela diz o seguinte: todas as pessoas são iguais perante a lei e têm os direitos e deveres consagrados nessa declaração, sem distinção de raça, língua, crença ou qualquer outra. E não consta nessas declarações, nem em qualquer outro protocolo subsequente, qualquer menção à orientação sexual ou identidade de gênero. Então, assim, ela fez aí essa adição, ela deu a sua contribuição política pessoal à Carta dos Direitos Humanos. Aí ela fala que maioria e minoria são igualmente protagonistas, né? Acontece que hoje no Brasil, a gente já teve essa discussão, as minorias são protagonistas, inclusive uma minoria da qual ela faz parte, né? As corporações da elite do serviço público, né? Dos magistrados que ganham, segundo o CNJ, por exemplo, R$47 mil por mês de remuneração média, né? E que estavam advogando um aumento completamente avesso aos interesses da nação. Então é só para dar um exemplo de como as minorias se apossaram das nossas pautas. O Supremo determinou que a Procuradoria-Geral da República investigue um vídeo gravado por um coronel da Reserva do Exército com ameaças e ofensas à ministra Rosa Weber, que é presidente do TSE e ministra do Supremo. No vídeo, o coronel da Reserva, Carlos Alves, critica a reunião da última sexta-feira entre a ministra Rosa Weber e representantes do PT, que pediu investigação sobre o uso em massa de mensagens falsas via WhatsApp. Esta salafrária, esta corrupta, essa ministra corrupta e incompetente, se ela fosse uma mulher séria, se ela fosse uma mulher patriótica, se ela não devesse nada pra ninguém, ela nem receberia essa cambada no TSE. Lembrando a esta mulher que os donos da urna, donos do Supremo Tribunal Federal, donos do TSE somos nós, povo brasileiro. Somos nós que decidimos quem votar, quem será o nosso presidente e de que maneira queremos votar. Ministros do Supremo Tribunal Federal se manifestaram hoje em apoio à presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber. Discurso imundo e sórdido exteriorizou-se mediante linguagem profundamente insultuosa, um ultraje inaceitável a esta Suprema Corte, à ordem democrática e ao Poder Judiciário do Brasil. Cumprido o mandado de busca e apreensão na casa do coronel no Rio, os policiais recolheram computadores e celulares. Além de usar tornozeleira eletrônica, Carlos Alves não poderá ter arma em casa nem andar armado. Também não poderá vir aqui para Brasília e deve manter no mínimo 5 quilômetros de distância de todos os ministros do STF, do TSE e do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann.
Em 2016, o próprio Supremo havia decidido a favor das prisões, mas agora o assunto voltou ao plenário porque na época não tinha sido julgado o mérito da questão e isso dava margens para interpretações. A manifestação do STF foi motivada por 3 ações, da Ordem dos Advogados do Brasil, do PCdoB e do Patriota. A decisão de hoje terá efeito vinculante e precisará ser cumprida por todas as instâncias do Judiciário. Em 2018, Rosa Weber votou contra a possibilidade de prisão com julgamento em segunda instância. A ministra já tinha votado contra a medida em 2016 e era esperado que mantivesse esse entendimento. O ex-presidente deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba por volta das 5h40 da tarde. Entre os réus nesta situação estão os petistas José Dirceu e João Vacari Neto, os empreiteiros Gerson Almada e Sérgio Cunha Mendes e o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. A decisão do tribunal em abolir a prisão com condenação em segunda instância foi notícia pelo país inteiro e motivou uma série de protestos da população. Mas foi motivo de comemoração para outros. Nosso advogado acabou de confirmar, identificou 2 urnas, que eu digo adulteradas, e nosso advogado fez o registro aqui na ata eleitoral da mesa. Olha que grave, gente. No final do processo, o voto para presidente da urna não aparece a opção confirmar, em seguida apareceu a tela gravando, ou seja, está adulterado e fraudado. O sistema eletrônico eleitoral é auditável. Qualquer fraude nele necessariamente deixaria digitais, permitindo a apuração das responsabilidades. Em 2019, a ministra solicitou um prazo para que o presidente Jair Bolsonaro explicasse perante o tribunal o seu novo decreto sobre porte de armas no Brasil. Rosa Weber acompanha o pensamento comum da grande maioria dos ministros do STF, que aprovam e defendem o desarmamento civil. Ainda em 2019, a ministra recebeu uma carta de 2 advogadas que ironizavam a demora do STF para julgar o seu caso. A carta informava que o seu cliente de 80 anos já havia morrido, depois de esperar 11 anos por um julgamento do Supremo. O 4º voto pela constitucionalidade do inquérito das fake news foi o da ministra Rosa Weber. A pretensiosa aspiração visa, inclusive por meio de ataques destrutivos e ameaças impulsionadas por algoritmos de inteligência artificial, a corroer a nobilíssima missão conferida a esse Supremo Tribunal Federal de intérprete e guarda da Constituição, a corroer, em última análise, a própria democracia.